Sejam muito bem-vindos à segunda parte da nossa emissão. Hoje é quinta-feira, dia do nosso Magazine Vida em França de Marco Martins, mas já de imediato fique com o convidado de Elton Aguiar. Convidado. Cabo Verde acaba de inaugurar a sua embaixada em Rabat, em Marrocos, e um consulado em Dakhla, no Saara Ocidental. Esta antiga colónia espanhola, administrada por Marrocos, continua à espera desde a década de 70 por um referendo de autodeterminação sob os auspícios da ONU. Em que medida é que Cabo Verde deixou de apoiar a Frente Polisário e aceitou a soberania marroquina no Saara Ocidental? Esta é a pergunta à qual começa por responder o professor universitário Daniel Medina, explicando que esta mudança foi motivada pelas necessidades económicas de Cabo Verde, que é dependente do exterior. Penso que tudo isso merece uma análise aturada, porquanto Cabo Verde, no que diz respeito à sua política externa, tem ultimamente feito uma procura de aberturas ao mundo, particularmente no que diz respeito às crises. Na procura de sanar crises, tem criado parcerias, tem criado novos acordos, cooperações diversificadas que são necessárias. Cabo Verde já vai no 5º ano de seca, esperemos que este ano também a seca seja minorada, mas temos as crises mundiais que têm afetado Cabo Verde como um país extremamente dependente do exterior e é necessário criar parcerias, acordos, cooperações de forma diversificada. Também fazer um acordo com Rabat, abrir uma embaixada em Rabat, também pode ser também uma estratégia de alguma influência em África, porque quando Cabo Verde, em termos de democracia, é um país bem cotado, mas em termos de sustentabilidade, carece de muita influência, muitas procuras e saídas e, portanto, isso tem os seus interesses comuns, Marrocos e Cabo Verde. Mas também, em última instância, essa abertura ao mundo tem, naturalmente, resultados ou visões político-económicas. Está a dizer então que isto envolve uma questão de realpolitik para Cabo Verde? É, naturalmente, sim, e a abertura há possibilidades neste momento e devem ser anunciadas brevemente, porque o Sr. Primeiro-Ministro fez menção disso há algumas semanas. Há possibilidades também de abertura de um consulado ou de uma embaixada também em Dubai, Arábia Saudita, tudo isso porque há necessidade também de procura de investimentos e com a queda do turismo em Cabo Verde, que é um dos motores do desenvolvimento de Cabo Verde, ou de sustentabilidade económica, tem que se procurar essas saídas. E entrando mais ao pormenor do consulado em Dakhla, nós, pessoalmente, não me pareceu uma boa ideia. Marrocos é um país forte em África, mas não é assim tão forte no mundo, e um país pequeno como Cabo Verde deverá fazer alianças fortes com parceiros extremamente fortes, ou então manter-se desalinhado, como sempre foi a panagem de Cabo Verde, pertencer ao grupo de países não alinhados, que o Saara Ocidental, um país quase desértico, fazer esta abertura de um consulado nessa região, que nem tem muitos cabo-verdianos, deve ter um punhado de cabo-verdianos, nós não vemos essa explicação. A única explicação que nós podemos ver nisso é Marrocos tem concedido várias bolsas de estudo, tem tido alguma abertura para com Cabo Verde, será como realpolitik. Cabo Verde, que almeja ser um arauto da questão dos direitos humanos e, sobretudo, do direito da autodeterminação, isto não poderia, de certa forma, beliscar a imagem internacional de Cabo Verde? Pessoalmente penso que sim, porquanto Cabo Verde sempre esteve com uma atitude de muita contenção em relação a todos os assuntos de alinhamentos e não alinhamentos, influências ou não, e um país pequeno como Cabo Verde não pode dar-se ao luxo de fazer estes alinhamentos no sentido de tomar posições, neste caso parece que toma uma posição em relação ao Saara Ocidental e que está sob o fogo sempre cruzado de Marrocos. Penso que neste caso a possibilidade que nós vemos é uma possibilidade não positiva e Cabo Verde deveria manter-se, na minha opinião, com certa equidistância. Por muito tempo, Saara Ocidental e Timor-Leste andaram de certa forma de mãos dadas nesta luta para poder exercer o seu direito de autodeterminação. Timor-Leste já conseguiu, mas resta o Saara Ocidental. Desta forma, o apoio de Cabo Verde a esta questão vai deixar de existir? Cabo Verde defendeu durante muitos anos, eu lembro-me que nos anos 80, mesmo 90, quando havia conflitos no
Saara Ocidental defendeu sempre a autodeterminação dessa pequena parcela do mundo. Neste momento, com a abertura do consulado com uma ligação a Marrocos, parece que há uma inversão dessa tendência, uma inversão de atitude, de percepção, que é de conivência com Marrocos nesse aspecto. A nós, tanto como observadores como analistas, parece-nos uma perspectiva não convincente, uma perspectiva que tem e que deve merecer bastantes críticas, particularmente Cabo Verde, que beneficiou da autodeterminação em 1975 também, como um país que lutou pela sua independência. Deveria ter direito à autodeterminação, a um referendo, para que as coisas pudessem naturalmente correr de feição, sem obrigar ninguém a estar sob o jugo de outrem. Marrocos esteve afastado do cenário africano por um bom tempo, mas já regressou. Com isto veio uma nova política externa, nomeadamente levar os países a apoiar a sua posição, que é de exercer a soberania sobre essa região. Recentemente foi o caso de São Tomé e Príncipe, e não acha que estaria a haver uma pressão de parte de Marrocos para que estes pequenos estados vizinhos, nomeadamente Cabo Verde, para mudar de lado? A questão que se coloca muitas vezes é uma questão económica. E as pressões vão para o lado económico, particularmente para os países que têm uma fraca economia. E essa fraca economia muitas vezes sujeita-se a determinadas pressões porque não tem uma voz económica suficiente nem pujante para se defender. De qualquer maneira, embarcar-se numa pressão dessa sem reagir com uma certa lucidez, penso-me que é grave. E nestes casos, os nossos governantes, seja de São Tomé, seja de Cabo Verde, têm que se ponderar, porque é uma questão de identidade e também, por outro lado, uma questão de caráter e também de moral, porque moralmente nós deveríamos estar a defender um outro lado, ou então, em última instância, deveríamos estar a defender um referendo, por forma que o povo pudesse decidir sobre a sua autodeterminação ou não. Acha que a situação de pandemia que afetou a Cabo Verde de maneiras consideráveis levou a uma mudança na estratégia geopolítica por parte de Cabo Verde? Poderá ser efetivamente isso. Esses jogos de interesses, essas tendências e muitas vezes a questão económica, muitas vezes leva-nos a tomar determinadas posições. E Cabo Verde, estando depois da pandemia, depois desse período de seca terrível que nós temos estado e nós temos tido um índice de endividamento a nível mundial extremo, já estamos cerca de quase 200% do nosso PIB, isso torna-nos muito frágeis em termos económicos e a fragilidade em termos económicos faz com que muitos países não tenham um músculo ou uma musculatura suficiente para se defender dos grandes abutres. E neste caso, alguns países aproveitam-se desta situação para maniatar os países mais fracos. Ao longo da história sempre assim foi e parece que, infelizmente, mesmo no século XXI, continua a ser desta forma. Era a análise do professor universitário cabo-verdiano Daniel Medina a propósito das novas linhas da diplomacia do arquipélago em relação a Marrocos e ao Saara Ocidental.